sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a deputada Ana Paula Lima para proceder à leitura das atas da última sessão. Muito boa tarde, senhor presidente. Antes, porém, da leitura das atas, gostaria de agradecer a presença dos alunos da Universidade Federal de Santa Catarina, os alunos de Engenharia de Materiais, de Engenharia Civil, o Jadson e o Matheus, que se fazem presente essa sessão ordinária. Muito bem-vindos ao Parlamento Catarinense. Agora as atas, senhor, são duas atas. A ata da 43ª Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 23 de maio de 2017. Presidência, deputado Silvio Drevik e deputada Ana Paula Lima. Secretarias. Deputado Kennedy Nunes, deputado Dirce Heidescheid, deputado Maurício Skudlak. Às 14 horas do dia 23 de maio do ano 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. Expediente distribuído na sessão. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Padre Pedro Baldiceira, deputado Dirceu Dresch e a senhora deputada Ana Paula Lima. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Maurício Skudlak, Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, Fernando Coruja, PMDB e Kennedy Nunes, PSD. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Gabriel Ribeiro, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor presidente da Comissão Central Organizadora da 29ª Festa Nacional do Pinhão, senhor Gilberto Roncone, fizesse o uso da palavra para divulgar acerca da referida festa. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Ordem do dia. Foram mantidos os incisos 3º, 4º, 6º e 11º e suprimidos o inciso 12º e o parágrafo 10. Todos inerentes ao artigo 2º do projeto de lei de número 0574/2015. Ato contínuo, o senhor presidente submeteu à votação e foi aprovado pelo processo nominal o projeto de lei supracitado com a seguinte votação: 20 votos sim, 10 votos não e nenhuma abstenção. Em face ao término do horário regimental, o senhor presidente encerrou a sessão, convocando outra especial para hoje às 19 horas. Para constar, eu, terceira secretária, lavrei a presente ata. Ata da 8ª Sessão Legislativa da Terceira Sessão... Ata da 8ª Sessão Especial da Terceira Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 23 de maio de 2017. Presidência, deputado João Amin. Às 19 horas do dia 23 de maio do ano 2017, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. O senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssima senhora, segunda secretária da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputada Dirce Heidescheid, a senhora Luciane Dalcema dos Santos, mãe do surfista Ricardinho. Excelentíssimo senhor promotor de justiça da comarca do município de Palhoça e responsável pelo processo judicial de Ricardinho, senhor Alexandre Carrinho Muniz, senhor presidente da organização World Surf, Roberto Perdigão, senhor presidente da Federação Catarinense de Surf, FECA Surf, Reginaldo Ferreira, e o senhor presidente da Associação de Surf e Preservação da Guarda do Embaú, Nodim Varela Silveira.
Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa e aprovada pelos demais parlamentares em comemoração ao Dia Estadual do Surf e dos Surfistas, em homenagem ao surfista Ricardo dos Santos, em memória. No momento seguinte, houve a execução do hino nacional e a apresentação de vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente fez uso da palavra representando os deputados com assento nesse poder. Na sequência, o senhor presidente convidou a mestre de cerimônia para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do poder legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra a senhora Luciane Dalcema dos Santos, bem como o senhor diretor de comunicação da Associação de Surf e Preservação da Guarda do Embaú e coordenador do Comitê Local da Reserva Mundial de Surf, senhor Marco Aurélio Bungel. Também teceram seus discursos os senhores Reginaldo Ferreira e Roberto Perdigão. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, terceira secretária, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente, as duas atas das sessões do dia de ontem, dia 23 de maio. Obrigado, deputada Ana Paula. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permanece como está aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrita, ou melhor, inscrito para falar, o deputado Maurício Crudilac. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, nossos amigos aqui presentes. Hoje recebemos aí várias autoridades, prefeitos, vereadores, amigos, e aqui é a Casa do Povo, sim, para os reclamos todos que temos ouvido. Ontem eu vi aqui, argumentei depois no plenário e posteriormente com o deputado Corucho a respeito da citação que ele fez de um vídeo na internet que, falando para não adquirir produtos da JBS, da Seara, dessas empresas aí citadas nesses problemas de corrupção aí entre políticos e diretores de empresas. Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz o Miguel Livramento. Primeiro, corrupto, bandido, seja diretor de empresa, seja milionário, seja político, que tiver que praticar qualquer ato ilegal, tem que ser investigado, tem que ser preso, tem que ser apuradas as suas responsabilidades. Segundo, nós temos aí em Santa Catarina várias unidades que pertencem a uma empresa. E essa empresa, a JBS, ela não pratica crime, pessoas praticam crimes. Então, se os diretores praticam crime, tem que punir o diretor. São Miguel do Oeste e Itapiranga, vou citar lá o extremo oeste catarinense. A Seara, em 2 unidades lá, a JBS, tem em torno de 500 funcionários e abate por dia umas 3.000 cabeças de suíno. Ora, imagine quantos agricultores estão envolvidos nessa produção, quantos suinocultores. Quantos funcionários? São quase 500 funcionários. Quantas famílias? Então, generalizar
querer prejudicar a empresa, querer prejudicar os produtores, querer prejudicar os trabalhadores, não é a solução. Se um dirigente, um funcionário de uma empresa pratica um ato ilegal, tem que punir aquela pessoa que praticou ato ilegal. Tem que apurar, tem que ser duro. Mas isso aí é fazer uma vingança burra, porque é uma vingança contra a nossa economia, contra o nosso Estado, contra as famílias que dependem desse emprego, que dependem dessa produção. Então, tem que pegar os irmãos Batista, ver com todo mundo que eles tiveram atividade ilegal e responder e ser punido por essas questões ilegais. A JBS, quando doou para quase todos os partidos aí, quem que estava doando ali? Uma empresa idônea até aquele momento, e ela é, quem não são aqueles diretores, ela doava como qualquer empresa poderia doar, como a legislação permitia que doasse, era uma empresa idônea, com investimento. Imaginava, uma empresa que só quer que o Estado desenvolva, que tenha boas indústrias, que tenha boas estradas, que possa fazer com que haja crescimento da economia. Agora, se alguns diretores dessa empresa praticaram atos criminosos, isso aí tem que ser apurado, isso aí tem que ser punido. Então, fazer campanha contra produtos do nosso Estado, contra trabalho da nossa gente, que vai prejudicar o nosso agricultor, o nosso trabalhador, isso é fazer uma política burra. Vamos punir quem deve e vamos proteger as famílias, os trabalhadores, a população de Santa Catarina. Veja aqui o meu amigo vereador Patrick, lá de Maruí, né? Queria fazer uma saudação para ele, também o Marcos dos Passos, registrar a presença nessa casa. Então, sobre a JBS, que eu tenho a dizer, o que eu penso é isso, tá? Não podemos punir os trabalhadores, os produtores que estão envolvidos nessa cadeia produtiva da economia catarinense. O segundo assunto que eu queria abordar é sobre a segurança pública de Santa Catarina. Tenho falado muito aqui. Se todos não se unirem no combate à criminalidade, nós vamos perder essa guerra. E nós temos visto absurdos sendo praticados até pela justiça nessa questão. Há poucos dias, todos viram aí a atuação da Polícia Militar, que apreendeu no norte da ilha um arsenal de guerra, não é arsenal só de bandido, é metralhadora, pistola, tudo que você imaginar, munição, com esses mesmos já foi apreendido granada, então é arsenal de guerra. O que aconteceu? Os policiais informados foram verificar o local, viram os elementos armados, entraram na residência e fizeram a prisão e apreensão. A juíza diz que os policiais não cumpriram as normas legais, que tinha que ir buscar mandado de busca e apreensão. Juíza Ana Luísa Schmidt Ramos. E soltou os marginais. Ora, mas que absurdo! Será que o juiz não tem o poder discricionário ao tomar a sua decisão e analisar? Poderia até anular o flagrante e decretar a prisão preventiva no mesmo momento, mas soltar marginais apreendidos com essas armas, aí, claro que revoltou a sociedade, revoltou o promotor, o Giovanni Tramontin, que recorreu dessa decisão, e agora o tribunal, com razão, decretou a prisão desses envolvidos. Só que agora
não é a juíza que está ali no seu gabinete com ar-condicionado que vai buscar esses marginais, que provavelmente já estão com outra metralhadora, com outra pistola, e que vão enfrentar os policiais, eles que vão colocar em risco para tentar manter a segurança pública de Santa Catarina. Então, se nós não trabalharmos todos juntos no combate à criminalidade, no combate à corrupção, nós não vamos conseguir resolver. Não adianta ficar num faz de conta. Pelo que eu vi, já houve outros casos parecidos da liberação de marginais apreendidos com droga, apreendidos com armas, e pelo que eu sei, se eu não me engano, é essa mesma juíza que liberou. Tenho nada contra ela, tenho tudo contra a forma como ela está agindo, contra o povo de Santa Catarina, contra a segurança pública, e isso não pode acontecer. O promotor, zeloso, vendo que estava errado, recorreu da decisão da juiz, o tribunal reviu, só que agora é a polícia que vai de novo fazer investigação e ir atrás para prender esses elementos. Vários comentários na página a respeito dessa liberação por parte da juíza, onde a sociedade se mostra indignada com essa situação. Então, nós queremos dar segurança para quem estuda, para quem trabalha. Aqui, no norte da ilha, no Itacorubi, aqui do lado da casa do governador, há 2 semanas, a filha de um amigo meu embarcando no carro, chegaram os marginais com arma, renderam, mandaram a menina descer do veículo e levaram o veículo. Poderiam ter atirado, poderiam ter matado. Será que é isso que tem que esperar acontecer para se adotar providências? Ora, pegou a pessoa, com qualquer arma tem que prender. Imagine com um arsenal desse aqui, metralhadora, pistola, munição, e a juíza soltar e não decretar prisão preventiva. Lamento, e se for assim, seu tribunal... Mais 1 minuto, senhor deputado. Seu tribunal não rever esses posicionamentos aí, nós vamos perder a guerra contra a criminalidade. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, a deputada Ana Paula Lima, por até 10 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Faço um cumprimento aqui a todos que nos estão acompanhando pelos meios de comunicação e também quem está presente nessa sessão ordinária desse parlamento, aos colegas parlamentares, ao senhor presidente. O que me traga à tribuna na tarde de hoje é 2 assuntos, um de extrema importância, até porque Santa Catarina não poderia ficar sem participar de um evento de tamanha grandeza, que é o evento que está acontecendo nesse momento, no dia de hoje, na capital do nosso país, que está acontecendo em Brasília, portanto, que é o Ocupa Brasília, onde vários catarinenses, saindo de diversas regiões do nosso estado, embarcaram em ônibus e estão lá participando dessas manifestações. O porquê dessas manifestações? Claro que não são manifestações pacíficas, diante de tudo o que tem acontecido no nosso país, dessa insegurança, desse golpe que estamos vivenciando há cerca de 1 ano, e que não foi um golpe contra a presidenta Dilma, mas foi um golpe contra os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Foi através dessas reformas que estão tramitando no Congresso Nacional, a reforma trabalhista, deputado Padre Pedro, a reforma da Previdência, que não são reformas, são desmontes das conquistas que durante anos lutamos para ter, e agora, em menos de 1 ano, desse impostor que está governando o Brasil,
remete para o Congresso Nacional tudo aquilo que lutamos há muito tempo da garantia de direitos para trabalhadores e trabalhadoras. Se querem fazer reformas, começa com os maiores, começa com quem ganha mais, começa com a sonegação de impostos no nosso país. Eles têm que pagar mais, não o trabalhador e a trabalhadora que já ganham um salário insignificante diante da grandeza do trabalho que faz para a nossa nação. Dessa forma também, Santa Catarina está lá presente para dizer não às reformas trabalhista e à previdenciária, bem como também, acredito, para restabelecer a democracia no nosso país, nós precisamos sim, direta e já, eleições gerais, para garantir inclusive o que a nossa Constituição diz, que nós precisamos eleger um presidente com eleições diretas, não eleições indiretas, e até porque esse impostor que está aí não disse para que veio, quer dizer, disse sim, ele está querendo tirar os direitos de homens e mulheres do nosso Brasil e também, diante das informações da semana passada, até o momento, querem que as investigações não aconteçam, por isso do golpe. O golpe foi para isso, para que as investigações não acontecessem. Está já noticiado em todos os meios de comunicação, mas espero que ele saia dessa cadeira de presidente do Brasil, porque ela não pertence a ele. Porque quem votou, o povo brasileiro votou em Dilma, não em Michel Temer. Está aí o traidor da nossa nação. Por isso queremos eleições diretas já. O tema, senhor presidente, que me traz a essa tribuna, e acredito que a maioria dos deputados e deputadas dessa casa, presentes aqui nessa casa, e que principalmente os deputados da região oeste do Santa Catarina têm vivenciado um drama daquela população que não é diferente da que eu vivencio também na minha região do Vale do Itajaí, são as nossas rodovias estaduais, a 163, que já foi destaque em vários meios de comunicação, mas falo aqui dessa semana que recebi do vereador do município de Abelardo Luz, o vereador Tiago Kozinski, que mostra algumas imagens da rodovia SC 155, que a gente pode observar através das telas aqui desse plenário, o estado daquela rodovia que liga o município de Abelardo Luz e Rincão, e que está em péssimas condições de trafegabilidade. O vereador foi conferir esse senhor que está na rodovia, ele fez questão de registrar o estado da rodovia SC 155 e constatou que na pista de ida para Abelardo Luz até Rincão há 133 buracos. Veja, senhor presidente, o tamanho das crateras da SC 155. Então, na pista que vai para Abelardo Luz tem 133 buracos. Na volta dessa pista tem mais 121 buracos. Totalizando, então, na SC 155, 254 buracos dessa espessura, desse tamanho. Imagina, essa rodovia passam ali carros, ônibus escolares, passam ali caminhões, produtos, já que é uma região ali que também produz bastante, passa também inúmeros caminhões ali que fazem ali aquela travessia entre essas duas localidades. É inadmissível, vejam bem, senhores, a SC 155 é uma rodovia de 18 quilômetros e 18 quilômetros com 254 buracos, não pequenos, buracos daquele tamanho que nós estamos vivenciando ali, de crateras. Então, quem trafega nessa rodovia, ela precisa ter uma atenção redobrada. Durante o dia ainda é possível visualizar. Durante a noite nós não visualizamos. Então o que acontece ali? Acidentes que são inevitáveis, também tem para-choques quebrados em cima, nessa pista de rolamento, pneus estourados, calotas de carros por todo o trecho dessa rodovia SC 155. Então o nosso mandato fez uma indicação ao governador Raimundo Colombo, ao secretário de Infraestrutura e também à Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxerê, pedindo urgência. Aí fica aqui, deputado presidente Silvio Drevik. Poxa, nós temos tantas
secretarias de desenvolvimento regional, Padre Pedro, nós temos agora transformadas em agências, são 35 agora no Estado. Será que essas secretarias não visualizam isso? Será que não fazem esse tipo de indicação? Será que não dão satisfação para a nossa população? É para isso que elas existem. Mas a Câmara de Vereadores de Abelardo Luz, assinada pelo vereador Tiago, também pelo vereador Vilmar e pela vereadora Keila, e também com o apoio de toda aquela Casa Legislativa, deram entrada num requerimento solicitando, então, o mais rápido possível para a agência, para o governo do Estado, e também encaminhou para essa casa, a qual o nosso mandato está fazendo essa indicação, que será votada no dia de hoje, para resolver esse problema. Veja, deputado Maurício Skudlak, sabe qual foi a resposta que deram para essa Câmara de Vereadores? É que o Estado está esperando receber o dinheiro do Fundam para consertar uma rodovia estadual. O dinheiro do Fundam, deputado Maurício, é para os municípios, não é para fazer obras e consertar obras estaduais. O dinheiro Fundam que nós vamos votar aqui e que os deputados vão encaminhar as suas emendas é para os municípios catarinenses, para resolver o problema do município. Então, vereadores de Abelardo Luz, a resposta que foi dada para vocês é uma resposta esfarrapada, é uma inverdade, porque o Fundam que nós vamos votar aqui é para os municípios catarinenses, para os 295 municípios catarinenses e não para fazer o conserto dessa rodovia. Também informaram que no dia 26 agora vai abrir então um pregão para fazer a conservação dessa rodovia. A minha indignação é o seguinte, senhores deputados, por que deixam chegar nesse estado a rodovia com 254 buracos? Ora, ali moram pessoas, ali passam ônibus com crianças, passam carros, passam caminhões e pode levar até um acidente mais grave. Como eu falei antes, durante o dia é possível visualizar, mas durante a noite é muito mais preocupante e a gente pode fazer ali uma coleção, deputado Padre Pedro, de pneu furado, de calotas, de para-choques, de tudo que possa acontecer está ali, porque cada carro que passa ali cai naquele buraco e acaba estragando o veículo. Então, essa minha manifestação, senhores deputados, a cobrança sistemática do governo do Estado para que haja um conserto mais rápido possível dessa rodovia. Além disso, deputado Maurício, que já lhe concedo uma parte, é que nós não podemos deixar chegar nesse ponto. A conservação ela tem que ser imediata, constante, porque é uma rodovia que liga essas duas localidades e que há um tráfego muito grande, né, de carros, de caminhões e de ônibus. Cedo uma parte ao senhor. Obrigado, deputada Ana Paula. Eu conheço lá a região, ali dá uns 20 quilômetros entre Abelardo Luz e o Paraná, e é esse pedaço da rodovia ali que está sendo reclamado. Mas o Fundam tem que ser bem investido, porque o Fundam são 1 bilhão e 500 milhões. São 700 milhões que serão conveniados com os municípios e 800 milhões pelo Estado. Então, espero que o Estado, com esses recursos todos, consiga deixar as rodovias estaduais em boas condições, porque a grande maioria, Mais um minuto para concluírem. Infelizmente, estão nessa situação que Vossa Excelência apresentou. Tá? Muito obrigada. Eu também espero, deputado Maurício, e o senhor já fez essa correção, mas nós não podemos esperar por isso aí, porque um Estado que se diz que está melhor de todos na nossa federação, que tem recursos, que estamos vivenciando aqui o primeiro emprego, nós também temos recursos. O Estado está sempre dizendo que não temos problemas aqui. Os problemas são vivenciados pela nossa população. Um deles, então, é a SC 155. Nós não precisamos esperar a aprovação de recursos aqui. A Secretaria de Infraestrutura tem a obrigação de fazer a conservação e manutenção das rodovias. Muito obrigada. Inscrito para falar o deputado Fernando Coruja. Não havendo manifestação, vou suspender a sessão até às 15 horas, quando se inicia ou melhor, vou retroagir e não suspender a sessão e dar a oportunidade para o deputado Padre Pedro Balduceira para que possa fazer a sua manifestação por até 10 minutos. Vossa Excelência tem a palavra.
Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu agradeço a benevolência do deputado presidente Silvio Drevik e gostaria de aproveitar esses 10 minutos para trazer presente um projeto de lei de minha autoria e da autoria do Dr. Vicente Caro Preso, que hoje ele se encontra como secretário da Saúde do nosso estado de Santa Catarina. O projeto de lei, ele denomina como delegado Alcivandro Espazin a delegacia de polícia do município de Guaramirim. Uma demanda que veio dos familiares ao Dr. Vicente Caro Preso e a este deputado, que encaminhamos o projeto de lei e que à tarde de hoje ele vai ser votado nesta casa. Desde já, deputado Maurício Scudelarc, solicitar aqui o apoio a todos os parlamentares, deputados e deputadas desta casa, para que a gente possa premiar a família e a comunidade de Guaramirim com a denominação da delegacia de polícia daquele município de Alcivandro Espazin, ao qual eu faço agora um rápido relato sobre alguns aspectos da vida e da caminhada deste cidadão extraordinário que tem dedicado a sua vida de uma forma muito humana, solidária e comprometida com a vida das pessoas por onde ele tem atuado. Alcivandro Espazin, ele nasceu em Jaraguá do Sul, em 30 de novembro de 1948. Fez seus estudos iniciais no Colégio Marista, São Luís de Jaraguá do Sul. Talvez toda essa dimensão humanista, solidária, em que o Alcivandro ele tem vivenciado e testemunhado, se deve também a toda a caminhada formativa que ele teve. Filho de Clécio e Zenaide Mota Espazin, ele casou-se em 1971, com Dona Maria Salete Kister, com quem teve 3 filhas, Daniele Maria, Francine Mayra e Esmirna Elisa. Prestou um concurso público para agente de polícia em 1971. Frequentou um ano de academia de polícia em Florianópolis e efetivou-se na Secretaria Estadual de Segurança Pública no mesmo ano, em 1971. Lotado na comarca de Joinville até 1978, quando foi transferido para a comarca de Jaraguá do Sul, permanecendo na função de comissário de polícia até 1985. Em 1985, assumiu a Delegacia de Polícia de Corupá como responsável e, em 1986, formou-se em bacharel em Direito. Aí prestou um novo concurso na Acadepol para delegado de polícia, cursou um ano de preparação para o cargo em Florianópolis e foi nomeado
e lotado como delegado de polícia de Guaramirim em 1987, onde permaneceu até a sua aposentadoria em 1998. Alcivandro Espezin era uma pessoa muito carismática e um policial muito humano. Não escolhia ocorrências e sempre descobria as coisas como se fosse intuitivo. Tinha essa sensibilidade. E ainda tinha um tratamento para todas as classes. E unia, tinha um trabalho de unidade entre a polícia civil e militar, sem deixar espaços para rixas, divisões, atritos, desentendimentos, e também fazia, e aqui a gente realça importante, eventos para a aproximação da polícia com a comunidade. Essa relação, esta aproximação, ela é extremamente importante, estratégica, até mesmo para o bom andamento. E ele era um dos animadores e organizadores de uma festa da polícia em nível regional, que fazia isso anualmente. E tinha um diferencial, que no pátio da delegacia, atrás da delegacia, ele tinha uma horta, cultivava e produzia a horta, onde produzia alimento, e com toda a segurança, alimento mais saudável. E tinha um lema: em quem está preso, ninguém toca. É uma covardia. É o lema do Alcivandro Espezin. Dizer, em quem está preso, ninguém toca. É uma covardia. Após a sua aposentadoria, ele atuou como advogado em Guaramirim até o seu falecimento em 5 de maio de 2016, aos 67 anos. Então aqui está um pouco da vida, da caminhada do Alcivandro Espezin, e de uma forma assim muito exemplar, atuante em sua comunidade. Uma pessoa muito prestativa, carismática, e ele tem tido também uma atuação muito próxima, participativa, com a comunidade cristã local, participando do movimento de casais, aonde, através dele, com certeza, vivenciou com maior profundidade a sua dimensão familiar, a sua relação familiar, comunitária e social. E à tarde de hoje, deputado Maurício, ex-colega de Vossa Excelência, nós teremos o prazer, a alegria, a satisfação de poder estarmos votando o projeto de lei, em qual denomina a delegacia de Guaramirim de Alcivandro Espezin. Uma homenagem justa e de reconhecimento
a esta personalidade fantástica lá de Guaramirim e do estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Parabéns pela homenagem. Realmente uma pessoa do bem, muito dedicada à sua função, o delegado Alcivando Espezin. Encerrado o horário das breves comunicações, nós passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário pertence ao PSD. Segundo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PR, PSB. Com a palavra, o ilustre deputado José Milton Schaeffer, líder da bancada. Caro deputado Maurício Skudilak, preside essa sessão. Ao cumprimentá-lo, quero cumprimentar também todas as senhoras deputadas, senhores deputados. Hoje, nós queremos referenciar aqui no hall da Assembleia, está sendo feita uma exposição de fotos e também passando vídeos produzidos através de um projeto chamado Educar, Documentar e Valorizar para Preservar. É um projeto simples, mas de longo alcance, principalmente nesses tempos turbulentos em que vivemos no nosso país. É preciso, deputado Natalino Lázaro, referenciar os bons exemplos, atitudes às vezes pequenas, mas de longo alcance para a vida do cidadão. E hoje nós recebemos aqui na Assembleia Legislativa o nosso amigo de Laguna, professor Wellington Linhares Martins, organizador do projeto em questão, que se chama Educar, Documentar e Valorizar para Preservar a Pesca Artesanal, com o auxílio dos botos em Laguna. Esse que resultou em um livro, que recebemos uma edição hoje pela manhã, e uma outra também foi entregue para a biblioteca desta casa, que traz aqui um documentário, desde a fundação de Laguna, sobre a interação e a participação do boto pescador junto à comunidade de pesca artesanal de Laguna e do sul do estado. Sendo todo um acervo fotográfico, documentário, que está exposto aqui. Eu convido aos senhores deputados, aqueles funcionários da casa que estão visitando também a Assembleia Legislativa na tarde de hoje, para conhecer um pouco da atuação do boto pescador na Barra de Laguna e também no sul do estado. Mais que o material final produzido do projeto, vale ressaltar aqui o valor social que dele contou com 2 oficinas destinadas aos jovens de comunidades pesqueiras de localidades do município de Laguna. Estudantes esses do ensino fundamental, 1º e 2º grau, que foram selecionados pelo CRAS daquele município, através de oficinas de audiovisual, de aulas ministradas pela produtora do projeto, a empresa Panceia Documentários, e a outra foi de fotografia, ministrado também, uma outra oficina, pelo Ronaldo Amboni, que criou um grande acervo para divulgar o boto pescador da cidade de Laguna. Os jovens, o grande alcance social desse projeto, os jovens que, além de aprenderem toda a parte técnica de produção ao longo das entrevistas e capturas de imagem, tiveram também o conhecimento da pesca artesanal na cidade de Laguna, que remonta aí ao tempo em que os indígenas carijós ocupavam, naquela época até os dias atuais. O projeto segue uma premissa básica, muito simples. Nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Ninguém ama aquilo que não conhece. E ninguém valoriza também aquilo que não conhece. Por isso, essa pedagogia, esse projeto foi muito interessante. E as oficinas obtiveram a sensibilização
de jovens, de moradores da cidade, a valorização dos pescadores artesanais e o fortalecimento do canal de transmissão dos conhecimentos entre detentores do saber e as futuras gerações, representadas na ocasião pelos adolescentes e jovens bolsistas das oficinas. As imagens que compõem o livro não tiveram o objetivo apenas de embelezar ou meramente ilustrar, mas sim de complementar e instigar reflexões sobre o espetáculo da pesca em parceria com os botos, que só existe em 3 lugares no mundo: na Austrália, na África do Sul e na grande região de Laguna. Quem presencia a pesca com os botos vê uma cena espetacular. Nos moles, avistamos os pescadores que em alguns pontos se posicionam ou em botes ou em outros pontos em pé mesmo, com água pela cintura, esperando o sinal dos botos daquela comunidade. O boto direciona o cardume, deputado Padre Pedro, o senhor que é presidente da Comissão de Pesca, direciona o cardume e faz com que uma espécie de encurralando os peixes em direção à frente onde estão postados os pescadores. Quando isso acontece, ele salta em um movimento que é interpretado já pelos pescadores artesanais, nessa cultura já secular ali na região de Laguna, inclusive direcionado pela cabeça do boto para onde que ele deve arremessar a rede ou a tarrafa para pescar a tainha, geralmente nos cardumes que ele leva até próximo ao pescador. Adequada também. Claro que os pescadores da região já possuem um conhecimento prévio e específico, pois os botos fazem inúmeros movimentos e cabe ao pescador direcionar a tarrafa e decidir aonde vai lançar a tarrafa. É uma relação entre boto e pescador ao longo de mais de 300 anos que garante a pesca artesanal nativa aqui de Santa Catarina, que é também uma atração cultural, turística da nossa região. A parceria com o boto é parecida com um animal de estimação. No relato dos pescadores aqui, no livro que foi distribuído hoje aqui na Assembleia, neste relato, vale ressaltar, por exemplo, aquilo que diz o pescador, o apelido de nego. Mesmo que o pescador não pegue nada, mas a companhia do boto no lugar da pesca já é suficiente. Essa sensação justifica ficar dentro da água, muitas vezes o dia inteiro, esperando que o boto conduza um cardume ao alcance do pescador. Este grau de amizade entre o homem e o animal é tão profunda que em Laguna nós temos mais de 10 botos que respondem pelo nome, como se fosse, às vezes, o cachorro ali, deputado Antônio Aguiar, que a gente tem dentro de casa, que chama pelo nome na nossa propriedade. O boto pescador atende pelo nome. Lá na região de Laguna foram batizados ao longo do tempo pelos nossos pescadores artesanais e hoje já são conhecidos pelos seus hábitos e assim se define o momento de entrar no mar da pesca ou não. É um fato que só existe em Santa Catarina. Nós temos que valorizar isso. Por isso, a importância da pesca é tão significativa para o município, que no ano passado, nós aqui, recebemos os jovens lagunenses da escola Ana Gondim, integrantes do Parlamento Jovem, a solicitação deles, feita no nosso gabinete, para a criação do Dia Estadual da Preservação do Boto Pescador, que em janeiro deste ano foi sancionada pelo governador Raimundo Colombo, tornou-se a lei, foi de nossa autoria essa lei, e tornou-se a lei número 17.084, que é o dia 25 de maio, todo dia 25 de maio é o Dia Estadual de Preservação do Boto Pescador. Por isso nós temos aqui no hall da Assembleia, organizado pelo professor Wellington Linhares, uma exposição com fotos, com vídeos, para chamar a atenção do catarinense da importância da preservação do boto e desse fato histórico que nós temos, da inter-relação
que nós temos entre o boto e o pescador. Quero aqui parabenizar a todos os envolvidos, mas especialmente o Wellington, pelo projeto e convidar a todos vocês a prestigiarem aqui no hall, à tarde, a exposição de fotos e a apresentação de um documentário aqui na entrada da Assembleia Legislativa. Agradecer aos alunos que estiveram aqui o ano passado, da Escola Ana Goldim, pela iniciativa. O Parlamento Jovem proporcionou a criação dessa lei, mas, acima de tudo, criou uma porta para que demais catarinenses do oeste de Santa Catarina, da Serra, conheçam a história do boto pescador de Laguna. Vale a pena, deputado Antônio Aguiar, quero ouvir o seu à parte, o senhor que é um exímio apreciador da pesca, tenho certeza que talvez ainda não conhecesse essa história entre o boto pescador e os pescadores da região de Laguna. O sentimento do pescador é, sem dúvida, uma coisa maravilhosa. E esse final de semana eu escutei a oração do pescador. Senhor, fazei que eu pegue o maior peixe da pescaria, para que eu não, na volta, não precise mentir para os meus amigos. Muito bem. Quero agradecer e incorporar aqui o seu depoimento, que faz parte do folclore da pesca. E dizer que essa história nós temos aqui em Santa Catarina, só de pescadores artesanais, o deputado Padre Pedro conhece bem, são cerca de 25 mil pescadores artesanais ao longo da nossa costa, dos nossos rios, que dependem, que produzem hoje 30% da nossa produção de pescado nas suas diferentes formas de pesca. Mas essa do boto pescador só existe na região de Laguna, é um marco, faz parte do patrimônio cultural, histórico de Laguna e é também um cunho econômico e turístico. Santa Catarina precisa valorizar mais esse fato. Por isso a criação desse projeto de lei, com o apoio dos 40 deputados, tem esse foco. Valorizar e divulgar mais esse fato. E eu quero aqui, mais uma vez, agradecer ao professor Wellington e também cumprimentar a Alicia Norma Gonzalez, de Castel, e a Fátima Satsuki, de Araújo, que fizeram todo um apanhado de documentários para eternizar e transformar o conhecimento da pesca artesanal com o auxílio de botos em Laguna para toda Santa Catarina e também para o Brasil. E dizer que amanhã nós comemoramos o Dia Estadual da Preservação do Boto Pescador da região de Laguna. Muito obrigado. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Zé Milton. Pela ordem, deputado Antônio Aguiar. Eu gostaria de parabenizar o nosso deputado Zé Milton pelo tema importante apresentado e dizer para ele que é pertinente a sua maneira de pensar e principalmente de valorizar o pescador. Também gostaria de dar os parabéns ao vereador Sandro Milk, de Bela Vista do Toldo, que se encontra entre nós. Vereador Sandro, bem-vindo à nossa casa e sinta-se à vontade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Antônio Aguiar. Ainda no horário dos partidos políticos, próximo horário pertence ao PMDB. Não havendo orador inscrito, próximo horário pertence ao PSDB. Também não havendo manifestação, próximo horário pertence ao PT, Partido dos Trabalhadores, com a palavra por até 7 minutos, deputado Pedro Baldissera. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu rapidamente gostaria de fazer aqui algumas considerações a partir da grande mobilização que acontece neste momento no chamado Ocupa Brasília, em Brasília. São basicamente em torno de 150 mil pessoas reunidas, se encontrando, se mobilizando e que tem aqui a convocação de toda esta população feita através da Frente Brasil Popular, conjuntamente com vários setores da nossa sociedade,
Temos aqui os movimentos sindicais, movimentos populares, movimentos sociais, a CNBB, enfim, parcelas significativas da nossa sociedade estão neste ato, neste momento, em Brasília. E aqui, a mobilização toda, ela se coloca basicamente em cima de 3 aspectos. Um deles, que envolve a reforma trabalhista, ou seja, o PLC 38/2017. O outro aspecto que ele vem relacionado a este é a reforma da Previdência, que seria o projeto de emenda constitucional 287 de 2016. E o terceiro aspecto é a mobilização pelas eleições diretas, já agora. Lutar hoje por direitos e contra o desmonte e venda do país, patrocinados por grupos relacionados, ligados, atrelados ao governo, com uma cartilha de venda de patrimônio, de bens, contra a soberania nacional e contra os interesses da nossa população. A maioria da nossa população brasileira, está contra as reformas trabalhista e da Previdência. Aliás, no final do mês de abril, uma pesquisa já indicava e apontava que 85% da nossa população é favorável às eleições diretas já. E um percentual significativo, mais de 65% da população, tem se posicionado contra as reformas encaminhadas pelo governo. Quando nós falamos que temos que ouvir a voz das ruas, aqui estão os dados concretos que apontam que as ruas estão se posicionando há um bom tempo contra essas reformas, porque elas atingem diretamente os pequenos, aqueles que menos ganham, porque em nenhum momento se traz aqui que as reformas mexem naqueles e naquelas que recebem além do teto, mas atingem duramente, violentamente a classe trabalhadora da nossa sociedade. Um ano de governo Temer no comando da nação marca aqui o fim da nova república ou da República Brasileira em apenas um ano do governo. A República Brasileira aqui baseada
na Constituição de 1988. É o primeiro governo que veio depois da democratização que não tem os avanços sociais como prioridade. Mas, pelo contrário, se tenta regredir antes dos anos 70. E aqui está a proposta da reforma da Previdência, que aqueles e aquelas, principalmente, que estão lá na roça, que são os mais atingidos, aqueles que têm menos de 40 anos, vão se aposentar com menos de um salário mínimo. Menos de um salário mínimo. Isso é injusto, é uma violência. Mais um minuto, deputado. Para concluir, obrigado, senhor presidente. Isto é uma violência contra aqueles e aquelas que lutaram a vida, se dedicaram a vida toda e que vêm sendo ameaçados nos seus direitos, nas suas garantias e no seu presente e futuro. E além disto, nós poderíamos aqui colocar que a medida do congelamento, a PEC 55, na visão da ONU, ela trará um impacto severo sobre a população mais pobre do Brasil, no que diz respeito à saúde, essencialmente, e à educação. Portanto, essa manifestação oportuna, importante, esperamos colher frutos desta caminhada. Obrigado, deputado Padre Pedro. Ainda estando no horário dos partidos políticos, mesmo já tendo passado a ordem, nós chamamos o deputado Valdir Cobalcini, que vai usar o horário do PMDB por até 15 minutos. Com a palavra, deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, deputado Maurício Scudelar, que preside a sessão, quero cumprimentar todos aqueles que nos veem, que nos ouvem pela TV e pelo rádio. Quero aqui, antes de iniciar o pronunciamento, registrar a presença aqui de 3 amigos vereadores que vêm do município da Ponte Serrada, deputado Gelson Merizio, os vereadores Pavan, o Panizzi e o Paglia. E quero agradecer imensamente a presença dos vereadores aqui em nossa casa. Diante de tantos acontecimentos que envolvem o país e que a gente se vê quando liga a televisão, quando liga o rádio no carro, me parece que a pauta é uma só, deputado Maurício. Mas eu quero trazer um assunto diferente. E o que me traz à tribuna no horário destinado ao PMDB, nesta tarde, deputado Antônio Aguiar, é uma preocupação que há algum tempo venho demonstrando através de artigos, de jornais e em pronunciamentos nesta casa, deputado Natalino. Minha preocupação, e que eu entendo deva ser uma preocupação de todos, especialmente do Poder Executivo, é com o cuidado do nosso
patrimônio público catarinense. Poucas vezes paramos para pensar quanto vale o patrimônio público de Santa Catarina. Nossos milhares de quilômetros de rodovias, nossas centenas de escolas espalhadas por todos os municípios do nosso estado, delegacias de polícia, presídios, postos de saúde, hospitais, prédios que abrigam a EPAGRE, a SIDASC, o DEINFRA e tantos outros. Qual é o valor? Se não é um valor intangível, também tem um valor intangível. Mas ele pode ser mensurado. E é um valor muito grande, eu diria quase que incalculável. Tanto sobre a ótica do valor monetário, quanto da sua importância para o povo catarinense. Mas na maioria das vezes, e isso é uma cultura de todos os governos, nos preocupamos apenas com novas construções e esquecemos daquilo que nós já temos construído. O problema não é apenas nos últimos 4, nos últimos 8, nos últimos 12. O problema vem desde o princípio do Estado. Quando você inaugura uma obra nova, vem com ela, na maioria das vezes, uma festa, um churrasco, foguetes. E quando é a restauração de uma obra, parece que é quase que um favor. Seria uma obrigação do Estado. Teria que acontecer automaticamente, como é com a nossa casa. Se eu adentro a minha casa ao abrir a porta e constatar que queimou uma lâmpada, no dia seguinte, ou se não no mesmo dia, vamos trocar. Mas em relação ao Estado, isso não acontece. Nós vamos deixando deteriorar. E vai indo ao ponto de que tem que se fazer uma obra nova, porque uma reforma total é mais do que uma obra nova, porque ela custa mais. É muito mais caro uma reforma do que uma construção. E recentemente apresentei um projeto de lei que busca destinar mensalmente um recurso direto na escola, para que o gestor da escola, o diretor, tenha a condição de fazer estes pequenos reparos. Há poucos dias eu participei de uma audiência pública aqui mesmo, na Assembleia, onde estiveram presentes alunos, professores, diretores de 7 escolas do sul do nosso estado, 7 escolas interditadas, mesmo depois do início das aulas, e ainda as aulas não começaram nestas escolas. Se tivesse havido trabalho de prevenção, certamente que não teria sido necessário a intervenção. Mas, além desses recursos para as escolas que eu entendo fundamental, quero ir um pouquinho
mais longe. Quero propor ao governo, ao secretário da Casa Civil, por sua vez, ao governador do estado, que crie um fundo para a manutenção, não para a construção, para a manutenção dos prédios públicos. O objetivo é para que, quando chegue o momento da reforma, que seja feita uma pequena reforma e não a substituição, a demolição, muitas vezes, de um prédio construído há muitos anos e nunca sequer recebeu uma melhoria. Se deixou que se deteriorasse e aí não se fez no tempo certo a recuperação. Quero mostrar para você que nos acompanha 2 exemplos muito claros do que acontece com o patrimônio do nosso estado por falta de manutenção. Eu vou pedir que se mostre aqui no telão 2 exemplos que, se tivesse sido feito no momento certo, nós não precisaríamos hoje investir uma fortuna para reformar o que muitas vezes não é possível. Peço que a equipe coloque as imagens no telão para que todos possam ver. As primeiras fotos, deputado Maurício, que por muitos e muitos anos foi delegado de polícia, de uma delegacia, aqui nós estamos vendo a rodovia de Matos Costa a Porto União, deputado Aguiar. E esse outro prédio é de uma delegacia de polícia, ver se tem condição de atender o cidadão com dignidade. Tanto a rodovia quanto a delegacia de polícia. Mas não são só esses os exemplos. Exemplos como esse, deputado Aguiar, está no estado inteiro. E eu quero, deputado Aguiar, ouvir o seu à parte, com muita alegria. Gostaria de parabenizá-lo pelo tema, deputado Valdir Cobalcini, e dizer que essa rodovia que está na tela, essa semana está sendo licitado o trecho de Porto União a Caçador para fazermos o reparo através do orçamento sintético de 10 milhões de reais. Vossa Excelência, que foi um batalhador também para que acontecesse essa licitação, é só a informação, deputado Cobalcini, para que a comunidade saiba que a 477 de Canoinhas, a Papanduva, será na próxima semana. Então, as condições que nós temos do asfalto são essas. E o nosso governador Raimundo Colombo esteve em Canoinhas anunciando o Fundan e solicitou que essa semana fosse feita a licitação para o reperfilamento asfáltico da referida rodovia. Em tempo, né, Cobalcini, que foi uma reivindicação lutada por nós e que estamos colhendo os frutos que plantamos, de tanto nós pedirmos. Estamos sendo atendidos. Obrigado, deputado Cobalcini, e parabéns pelo vosso pronunciamento. Obrigado, deputado Aguiar. Claro que a gente reconhece o esforço, agradece, mas o Estado não deveria esperar chegar a esse ponto para tomar as providências. Por certo, não foi por omissão de nossa parte, nem minha, nem sua, deputado Maurício, que temos alertado esses problemas que se avolumam.
No mesmo sentido, a delegacia lá de Rio das Antas. E nós levamos as fotos ao secretário, não vou culpar o secretário Gruba, porque esta é a realidade, não é a desculpa, a justificativa sempre é a mesma, não tem recursos. E quando deveria ser um gesto até, nós estamos querendo ajudar o Estado, o Poder Executivo, ao trazer aqui um problema que deveria ser lá, local, estamos aqui apontando uma solução, e aí, ao invés das providências, a resposta que nos chega no gabinete é um ofício que não tem solução por falta de recursos. E aí uma pergunta, deputado Altair Silva, por que o cidadão está insatisfeito? E não é só o cidadão catarinense, o cidadão brasileiro está insatisfeito com os serviços públicos. Se os nossos prédios estão assim, qual é o estímulo que um servidor vai ter? Qual é o ânimo que vai ter? Qual é a dignidade que vai ter? Um prédio apodrecendo, chovendo dentro, mofado. Se nós tivéssemos já esse fundo, certamente que a delegacia não teria chegado ao ponto que chegou, aquela estrada não teria chegado ao ponto que chegou. Aliás, dos recursos, e ontem nós recebemos o projeto do Fundam e de um financiamento junto ao BNDES e Banco do Brasil. E nesse financiamento o governo está alocando praticamente 600 milhões de reais, não para a manutenção, mas para a construção de rodovias. Eu acho que essa casa deveria sim fazer um apelo e quem sabe até negociar com o governo para que aqueles recursos destinados para a infraestrutura contemplem também trechos como aquele da Princesa, que liga a Princesa à BR-163, o trecho, enfim, aqui poderia citar tantos e tantos. Não é possível que a gente avance o ano, entre no ano que vem, e não estou me referindo a um ano eleitoral, não é isso. São providências urgentes que precisam ser tomadas, e já que os recursos estão sendo disponibilizados, que se priorize. Mais um minuto, deputado. Obrigado. Que priorize. Sim, é verdade. Tem obras estratégicas, estruturantes para o nosso Estado, mas que se dê atenção àquelas ligações lá no interior, que estão totalmente esburacadas e sem condição de segurança, de trafegabilidade. Isso compromete, inclusive, a nossa competitividade. As roçadas, as canaletas, os buracos que se acumulam. Isso não seria um tema para trazer aqui da tribuna, mas infelizmente nós temos que trazer, acho que cabe fazer esse apelo ao Poder Executivo para que inclua recursos desses do novo financiamento para a manutenção das rodovias em Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado, deputado Valdir Cobalcini. Encerrado aí o horário dos partidos políticos, nós suspendemos a sessão até às 16 horas para a ordem do dia. Está suspensa a sessão.